Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Linhas de Chegada, em parceria com a Jovem Pan Porto Alegre. Vocês podem assistir pelo YouTube, no Jovem Pan Porto Alegre, e também pelo Spotify, no Linhas de Chegada. Hoje recebo aqui a ilustre presença de Paulo César Tinga. Tem aí uma história incrível que eu tenho certeza que a grande maioria, ou todos aqui que estão assistindo, conhecem. Mas a gente vai aprofundar um pouco mais hoje, né, Tinga? Então, quero te agradecer, primeiramente, pelo convite, por estar aqui e por disponibilizar, né, esse tempo para a gente poder aprofundar um pouco mais, contar um pouco mais da tua história e a gente saber também das tuas próximas linhas de chegada. Então, obrigado, Tinga. Obrigado eu pelo convite. Eu já sou um fã da rádio, um fã da TV, assisto sempre. Então, para mim, estar aqui no lugar que eu gosto de assistir é uma honra também. Que legal, que legal. E aí, eu quero trazer aqui uma pergunta inicial, que eu tinha uma outra ideia, mas quando eu assisti aqui, eu vi, né, uma postagem do Tinga, achei que seria legal a gente começar a partir daí. Tu nem sabe qual é a pergunta, né, Tinga? Mas tu fez uma postagem que diz assim: a sua mente é o lugar que você vai passar mais tempo na vida. Cuide bem dela. E eu já te acompanho e vejo, né, o quanto tu trabalha isso dentro de ti, enfim. O que é esse cuidar bem da vida para ti, da cabeça? Conta um pouco pra gente a partir daí. Interessante essa tua pergunta, porque né, essa é a grande realidade, né, do momento, né? Nós estamos vivendo um momento onde se fala muito em angústia, em motivações, né, em pressões. Inclusive ontem estava fazendo um evento para uma empresa aqui da Serra e tinha 900 pessoas e de repente quando abri para a pergunta, uma pessoa pegou o microfone e falou: pô, Tinga, como você se motivou todos os dias para viver o futebol durante 20 anos e agora esses 10 anos como empresário? E eu respondi que eu não estaria falando a verdade se eu dissesse que 365 Tá dias motivado, né? estaria motivado. Então, na verdade, essas pressões que as pessoas começam a impor para as pessoas, que se você não acordar motivado, você está com problema. Se tu estiver angustiado, você está com problema. Se tu estiver se sentindo pressionado, você está com problema. Eu não concordo com isso. Porque, na verdade, cara, dificilmente alguém vai estar... Eu acho impossível, Me apresenta, né? Eu me apresento, alguém. alguém que está 365 dias motivado. E aí eu sempre falo isso, porque isso tá linkado à mente, né? Ao mesmo tempo, várias vezes, eu dou sempre o exemplo, quando joguei no Inter, e também no Grêmio, na base, quando era em Eldorado, que também era na beira do rio. Sim. Os meses de julho e agosto eu acordava, eu não queria. Quem quer botar calçãozinho, feliz, né? quem quer botar calçãozinho, meia, né, para ir treinar um -5, -3, chegava a doer os dentes de frio. A diferença é que nesses dias que eu não queria de frio, eu sempre fui e fiz o melhor. Uhum. Então não é sobre estar motivado sempre. Eu quero ver se você vai ser diferente naquele dia ruim. Porque o dia da festa é fácil a gente ir. Claro. Então eu acho que essas pressões que as pessoas, se você estiver angustiado, você está com problema, não, eu estou angustiado até hoje, não tem um dia que eu não estou angustiado. Sim. Porque quem está fazendo alguma coisa está sempre apreensivo, com expectativa, que isso a gente nunca sabe se isso é uma angústia ruim ou boa. Claro. Então eu brinco com a galera que depois que eu parei de jogar, que eu trabalho mais com a cabeça, com as ideias, eu só não trabalho quando eu estou dormindo se eu não sonhar. Não, tu tá com certeza Se eu sonhando, né? se eu sonhar, vai ser de algum trabalho. Então, cuidar da mente é isso, cara. A gente não começar a absorver essas coisas. O dia que tu não tá legal, tu não é um problema. Cara, tu só não tá legal. Tem dia que tu vai estar triste. E nem isso não quer dizer que você está doente, que você está depressivo, você está triste. Uhum. Né? E tá tudo bem estar tudo triste, bem, né? É um exato. sentimento que pode acontecer milhões de coisas que podem nos deixar tristes. Exato, acontece. Então, cara, nesse dia triste, vai lá e cumpre o teu papel, faz teu papel. Aí que começa a mostrar as diferenças. Então, cuidadamente, o que eu falo é sobre isso. Nada muito profundo, porque eu não sou médico, enfim. A própria questão, né, Não, mas tu tem tempo de vida, né? Tempo Eu acho de que isso vida, ensina né? muita coisa, Também, né? Experiência e tudo mais. Muitas pessoas às vezes chegam para nós, Tinga, eu tô me sentindo, tô meio depressivo. E eu sempre pergunto, quem te disse isso, cara? Tu diagnosticou, tu esteve no médico? Então as pessoas às vezes... Autoanálise em casa. Então acho que esse cuidado a gente sabe que é muito importante, a gente sabe o quanto essa doença afeta muita gente, mas
temos que cuidar para a gente não Não começar... dar o diagnóstico errado, né? Exato, entendeu? Triste, angustiado, a gente em algum momento vai estar. Não, e é interessante estar trazendo isso porque no meu trabalho, né, que eu lido com muitas pessoas, na parte de recrutamento e seleção, então eu entrevisto muita gente e tenho a oportunidade de conhecer muitas histórias. E a gente vai conhecendo pessoas que estão felizes, que estão tristes, querem mudar de emprego e uma série de questões. E muitas histórias interessantes que a gente acaba conhecendo vêm da rede social. Exato. Né, do que a gente vive hoje, que é maravilhosa. Todos nós usamos, né? A gente traz as informações. Mas também, ao mesmo tempo, se a gente não tem a habilidade ou às vezes até a maturidade de saber usar, ela acaba trazendo para esse lado, né? A vida do outro é melhor, a vida do outro é feliz. O que eu posso chegar agora aqui, olhar o Instagram do Tinga, olha só, o Tinga tá bem, é isso, viaja, tal, tem negócio, trabalho. Tá, mas e a história do Tinga? O que aconteceu no passado? Né? Não é só uma foto, né? Exato. Existe um filme por trás. E as pessoas querem a foto, querem os 10 segundos de um vídeo, passar para frente, não gostei, passa para frente. Exatamente. E eu acho que isso é uma das questões que a gente mais está vivendo hoje, né? Por isso que eu acho essa pergunta inicial aqui traz e tu imagino que tem uma história para complementar a partir disso, né? Exato. Eu acho que a internet, ela, para quem não tem equilíbrio, ela faz mais mal do que bem. Sim. Né? Mais mal do que bem. A gente tem encontrado isso, inclusive, né, meu último projeto né, eu sempre digo que vou parar, né? Minha família vai, tu não vai parar e aí já aparece outra coisa. Né? Então nós vamos descobrir aqui no final, na pergunta, linha de chegada, a gente vai descobrir o que é o parar aí. Então a gente não consegue parar, tá sempre fazendo alguma coisa, mas dos últimos projetos que eu lancei, vou falar aqui mais para frente, é muito sobre isso, porque tu abre hoje a internet, cara, a gente ainda não sabe mais no que acreditar. Sim, e tem mais essa ainda. A gente pessoas ensinando sobre casamento não foram casados, ensinando sobre jogar nunca jogou, ensinando a cantar nunca cantou, falando em cirurgia e não é médico, né? Falando em trabalho e não trabalha. Sim. Então isso está gerando, né, um caos assim de a gente, falsas verdades. Né? O que eu acredito? É tanta informação. Então, esse cuidado aí, cuidar da mente também, às vezes, tu escolher onde tu vai estar, Sim. escolher o que tu vai ver, o que tu vai absorver, até porque, né, a mente, o que tu escutou. Uhum. Não sai mais. Não sai mais. O que tu vai fazer com aquela informação é outra coisa, mas que vai ficar ali, vai ficar ali. Então, a gente, hoje, cuidar da mente também, às vezes, tem lugares que, cara, tu já tem que falar, cara, nem vou ali. Uhum. Eu nem vou escutar aquilo ali, se tem Sim. alguma dúvida, não vou. Então isso também faz parte de cuidar da mente. Legal. E esses dias até eu estava pensando uma coisa, refletindo, né, que nessa mesma linha de a gente olhar para a vida do outro e idealizar que o outro é feliz porque tem aquilo que a gente queria e tal, mas às vezes a gente não se dá conta que tem também alguém olhando para a gente com coisas que a gente não está percebendo que podem nos trazer a felicidade. Exato. E aí eu tenho para mim uma visão assim, né? De novo, não entrando em nada teórico aqui, nem psicológico, mas que a gente é quem é hoje muito em função do que nos aconteceu na infância, no passado, Exato. Né? Então eu queria entender para ti isso, como soa, né? Tu que também teve uma infância mais dificuldade, né? Passou por muitas histórias que eu não faço a menor ideia, são coisas tuas, né, Tinga? Mas como é que era o Tinga da infância, que talvez teve caminhos a seguir, escolheu, né? Mostra um pouco pra gente como é que foi essa tua jornada até chegar, né? Não quero falar do sucesso, mas do futebol, né? Que te permitiu crescer, evoluir, porque sucesso é uma coisa pessoal, aí tu disse também se tem ou não tem, mas como é que foi essa jornada aí? Exato, o sucesso é muito individual, né? O que é sucesso para um pode não ser para outro, é interessante tu não colocar isso como... mas eu acredito que a minha infância foi maravilhosa, parecida com a maioria dos brasileiros. Fui criado praticamente só pela minha mãe, né, desde os 7 anos, criou nós sozinhos, eu e minha irmã, e ali começou todas as minhas referências, né? Minha mãe pouco conversou comigo, pouco falou. Porque a gente é uma geração que os pais não falavam muito com os filhos, né? Ou trabalha ou fala, né? Não dá pra fazer as duas coisas. Hoje né? é que a gente tá vendo a mente, mas antigamente era trabalhar. Então, cara, e esse ver a minha mãe trabalhar é a coisa que marca a minha vida. Para mim, a única mágica, por isso que eu sou um cara muito cético para muitas coisas, porque para mim, a única mágica que eu acredito
única mágica de verdade que eu vi até hoje foi uma sacolinha pequena, vazia, virar 2 cheias quando a minha mãe saiu para trabalhar na Olha aí. madrugada. Cuidou de todos os banheiros e salão ali do Teresópolis Tênis Clube, em casamentos, formatura. Aí tudo que sobravam para ela levava, chegava com 2 sacolas cheias. E eu sempre, desde pequeno, me questionava. Pô, minha mãe foi trabalhar com uma bolsinha pequena e voltou com 2 cheias. Pô, esse negócio de trabalhar deve ser bom. Então, Claro. a minha vida até hoje, eu acredito em trabalho. Né? Eu Perfeito. acredito em transformação, mas ela tem que ter um trabalho, ela tem que ter uma entrega. Então, a minha vida ela foi cheia de coisas boas, porque, né, quis Deus de me colocar essas visões de... Eu não ver minha mãe praticamente, eu só via ela a hora de sair e a hora de chegar. E, ao mesmo tempo, eu vejo pessoas falando que às vezes não tiveram uma base, porque o pai ou a mãe não estavam presentes. E eu sempre digo que eu tive a melhor base, porque não adiantava a Por isso minha que eu mãe... falo que é muito pessoal, né? Muito Como cada um pessoal, enxerga. Para mim, eu tive a melhor base, porque não adiantava minha mãe ficar conversando comigo todos os dias e nós passando fome junto. Uhum. Então, eu enxerguei que ela ir lá trabalhar, se doar, para mim era o grande feito e me inspirou até hoje. Né? Então, tanto que eu lembro de poucas coisas na infância, minha mãe falava, só não quero que tu fique ali na esquina com aquele grupo ali. Eu acabava, de algum jeito, ficava. Sim, porque eu tinha curiosidade, né? Que Tinha nem a gente fala pro curiosidade. filho não faz e ele vai lá e faz. Né? Isso, mas ao mesmo tempo eu sabia que, pô, droga não era para me fazer, porque toda hora que eu me ofereci alguma coisa, e tiveram vários momentos, né? E graças a Deus eu tomei as melhores decisões, porque toda vez que a gente toma uma decisão, a gente vai receber um brinde, que é a consequência. Com certeza. Então, se decidir errado, vai receber coisa errada. E graças a Deus eu tive sempre a decisão de nunca ter usado ou aceitado, e foi muitas vezes oferecido. E muitas vezes eu não aceitei, porque toda vez que me ofereci, eu pensava assim, cara, minha mãe trabalha de manhã, de tarde e no final de semana à noite, madrugada. E ela só me pede uma coisa. As poucas coisas que ela fala comigo, ela só me pede uma coisa, eu não Pra quero não ir tu lá. ali. Será que eu não posso fazer uma coisinha só? Então, fui seguindo assim até hoje, né? Então, todo mundo que trabalha comigo, que convive comigo, sabe que eu prezo muito pela confiança, né, Uhum. cara? Já Que foi perdi. isso que te passaram, né? Você acabou seguindo exatamente isso. Exatamente. Então, com o passar do tempo, joguei futebol, sempre com essa mentalidade de trabalho, de entrega, de confiança, de disciplina. Tu vê, eu atrasei aqui 15, 20 minutos, cara. Mas o pessoal não sabe, Tu tá? Que não, tinha... tu não tem noção, cara, do quanto é para mim incômodo eu marcar contigo um Uhum. horário e chegar 15, 20 minutos depois. É muito forte isso para mim, porque eu aprendi isso, né? Isso eu Bom, aprendi mais velho, teu já na Alemanha. treinamento, tudo também, né? Rigor de horário e tudo. E depois consegui aprender isso na Alemanha, né? Aí Uhum. já mais velho de vida, com 20 e poucos anos, de que quando a gente atrasa o horário, é 2 coisas. Primeiro, falta de respeito, e a segunda, prioridade. Né? Você não está tendo prioridade. Que não foi meu caso, saí antes, errei o caminho, achei que era em outro lugar. Mas são essas coisas que me carregam até hoje. Então, Sim. porque eu sei que tem pessoas aqui que chegaram no horário, o teu tempo é a coisa que mais vale na tua vida, porque vai Uhum. chegar um dia que tu vai Que a querer gente vai se ter, arrepender tu de vai não ter querer, tido mais tempo para fazer vai. certas coisas, né? Quando eu vou ao hospital fazer visita, eu vou fazer uma pergunta. Eu já fui em muitos hospitais, porque eu tenho a minha exigência, né? Como eu faço palestra, eu vejo que os palestrantes, um que pede camarim, outro pede sushi, o caramba. Eu falei, cara, vou meter minha marra também. Eu tenho 2 exigências quando eu fico muito tempo na cidade. 2 dias. Eu quero conhecer um hospital e um projeto social. E eu Legal. prefiro um hospital para fazer uma pergunta. Então, pego a pessoa que está ali na área de câncer, ali, começo a conversar, se ela gostou da conversa, está aberto, eu pergunto, o que tu gostaria de ter? Até agora ninguém falou em bens, em patrimônio, dinheiro. Todo mundo falou alguma coisa relacionada a tempo. Eu queria saber quanto tempo eu tenho, quando eu vou sair daqui, se eu posso falar com fulano. Então, a partir dessas experiências, eu entendi que o que tem valor nessa vida é o tempo, meu. Para chegar um Sem dia. dúvida. Tanto que a única coisa que nós todos aqui que estamos aqui agora no programa e quem está nos escutando em casa, ou no rádio, na TV, temos igualdade às 24 horas do dia. Ninguém tem 23, ninguém tem 25. Todos têm 24. Então vai chegar um dia que a gente vai querer ter só mais 1, 2 minutos para ligar para alguém. Então sempre que a gente marca um horário, um lugar, eu tenho muito respeito por esse tempo de Sim. cada um. Então isso me incomoda muito, não tem noção, vim em trânsito ali, peguei a hora de saída de colégio, falei, caramba, me incomoda, é um negócio muito pessoal. Então foram essas coisas que foram construindo, e até hoje eu estou construindo
próximo de pessoas, vivendo. Então, mas eu tive uma infância como todo mundo, atrás de futebol, atrás de bola, me livrando de a maioria algumas dos coisas. brasileiros. Né? Maioria, como quase todo mundo. E é interessante porque o exemplo que tu teve em casa, e a gente falou disso agora aqui no início, né, da nossa conversa, que é o exemplo que faz a diferença, principalmente desse mundo instagramável, né, de o cara é pai, diz como ser pai e não tem filho, né? Pô, tu teve o exemplo em casa de uma mãe que trabalhou, uma mãe que se dedicou. Então, olha a diferença que faz alguém que sabe o caminho e dizer, é aqui eu vou trabalhar, lidera pelo exemplo e não pelo que fala. E, pô, isso é notório aí na tua fala, né? A minha única até hoje mentora, ela não falou muita coisa, só falou, tô indo trabalhar. Olha Só não quero que tu fique naquela esquina ali. E até hoje tá me sustentando essas coisas, né? Não precisou é a falar muita base, coisa. é a base que leva. É. E eu fui te escutando e eu tive uma infância, vamos dizer assim, entre tudo um pouco, né? Eu tive uma época mais tranquila, outra época mais desafiadora, eu repeti muito na escola, andava com muita gente, que realmente era problema, mas eu acho que isso foi um dos valores que eu peguei de casa mais fortes, que eu sabia que se eu entrasse nas drogas, porque eu tinha repeti 3 vezes. Não ia na escola, faltei várias vezes, matava Só aula, era escola faltava pública. droga. Só faltava droga, era exatamente isso. E aí eu digo, cara, se eu entrar nesse mundo. Eu andava de skate, então assim, eu tinha tudo pra ir pra um caminho que não seria legal. Mas eu tinha base familiar, né? Eu tinha um ensinamento do caminho correto e dos valores. E é legal te escutar, porque, de novo, né? A vida são caminhos. E aí tu falou das consequências. E a gente vai sofrer as consequências do caminho que a gente tomar. Seja pro lado bom, pro lado ruim, né? As consequências isso aí tá todos os dias. É. Porque na verdade a gente toma decisão desde a hora que a gente acorda, a gente começa a tomar a decisão, né? Eu ligo para um cliente, eu abro o Instagram, eu abro o WhatsApp, eu vou treinar, eu não vou, enfim. E a maioria das coisas, como a gente falou, né, da mente, como a gente começou, a maioria dos desafios é nós com nós mesmos, né? Hoje de manhã eu acordei, cara, e eu tinha que ir na academia, e aí deitei de novo e, cara, ninguém tava me cobrando. Ninguém tava me cobrando que eu tinha que ir. Mas tu na quer ser academia. melhor, né? E era comigo, vou, não vou. Então essas lutas internas é que a gente mais tem, na verdade. Sim. São poucas lutas que são com o adversário. A maioria das nossas lutas é nós com nós mesmos. Então, eu acho que a gente tem bastantes exemplos. E os exemplos, eles estão mais dentro de casa, né? Como eu trabalho muito com eventos e palestras, muita gente me procura que quer trabalhar com isso, enfim, né? Eu acho que todo mundo tem história, todo mundo pode subir num palco, né? E contar a sua história, mas eu sempre falo para as pessoas, quem me dá segurança para mim subir num palco para 10, para 1.000, para 5.000 pessoas, que já fiz, é a minha casa. Que legal. Quem me dá é a minha casa, quem trabalha comigo, meus sócios, meus amigos próximos. Porque não adianta, né, eu subir num palco em 1 hora para 5.000 pessoas, e se as 5, 10 pessoas que convivem comigo, que estão 24 horas comigo, eu não consigo mudar. Então, legal isso, interessante. Então não tem como em 1 hora transmitir mudança na vida das pessoas. E eu tive uma experiência bem legal. Há uns 3 anos atrás, eu fiz um evento na Fierex, era um evento de vendas. E naquele dia, às vezes eu sempre, né, peço a Deus para ter algumas coisas, uns insights, algumas coisas para acontecer. Naquele dia eu estava no camarim e me mandou uma foto de que estava dentro do evento, tinha umas 600 pessoas, o ingresso era uns 100 e poucos pila. O Ceará, que foi campeão do mundo, lateral direito, que marcou o Ronaldinho, o Ceará, mandou uma foto de dentro do evento. E eu sabia que dentro desse evento, cara, do varejo, estava o meu sogro, que é separado da esposa dele, mora no Sarandi, veio uma carreata do interior, e vieram tudo pro evento, cara, do varejo. E eu olhei aquela foto do Ceará, falei, pô, o Ceará mora em Minas Gerais, deve ter vindo resolver algumas coisas aqui, no sul. Pô, viu, e eu fiquei pensando comigo, caramba, o Ceará tá aí. Meu sogro tá aí. Quando a gente entrou pra dentro do evento, ele tava falando de venda, e o cara, pô, Tino, como é que você consegue vender as tuas ideias? Eu falei, cara, vou falar um negócio que me aconteceu agora aqui. Tem um cara aqui, fiz ele levantar, cara, o Ceará levanta, o cara campeão do mundo, o único que marcou o Ronaldinho até hoje, levanta aí, pô, o Ceará levantou, pô, metade já ficou louco ali, colorado pra caramba. E aí eu falei, aí tem outro cara aqui, que é o meu sogro, que não joga nada, mas é metido a jogar também e tal. Legal. Pô, levanta aí, levantou todo constrangido ali, os 30 pessoas que estavam com ele ali, começaram a dar risada, assim.
Eu falei, eu quis fazer esse movimento só para mostrar algumas coisas para vocês. O Ceará jogou comigo 3 anos no Cruzeiro e 1 ano e meio no Inter. Você acha que ele viria? Eu não convidei ele para vir. Ele ficou sabendo que eu ia estar aqui. Ele pagou o ingresso dele, não sei como é que entrou, imagino que ele pagou o ingresso dele. Tu acha que se ele soubesse que tudo que eu tô falando aqui eu não fiz, eu era um vagabundo quando a gente jogou junto, eu era um traíra, tu acha que ele perderia o tempo dele aqui? Ou o meu sogro, tu acha que ele sairia lá do Sarandi com 5, 6 horas de ônibus se ele soubesse que eu trato mal a filha dele, Claro. que os netos dele não têm essa educação, não são prósperos? Tu acha que ele viria aqui? Então são essas coisas que te dão segurança para estar no lugar ou não. Então isso vai dando certeza de que a gente está fazendo o caminho. Porque primeiro eu olho para minha casa. Uhum. O dia que a minha casa não estiver prosperando, Legal. não tiver as coisas acontecendo, pô, meu filho estiver na droga, meu filho estiver sendo mal educado com as pessoas, eu fico, cara, opa, tem um problema. Então eu visito muitas empresas que eu vejo agora parou um pouquinho da onda, mas o SG, bababá, aquelas coisas todas, eu falo, Que às cara, vezes é só pra cara, botar na parede, eu mas não acontece. cansei de chegar em A empresa, gente tava vê isso, eu também vejo bastante. Tava escrito SG na parede, o cara não dava bom dia pro porteiro, Sim. não pagava em dia, o outro comia num lugar totalmente diferente do dele. Então, essas ondas assim que me incomodam. Então, eu tô, há 10 anos fazendo as mesmas coisas, Legal. sendo constante, porque eu sempre digo para as pessoas, cara, ninguém é perdedor por causa de 2, 3 erros, como também não é vencedor por causa de 2, 3 acertos. A vida é sobre constância. Perfeito. Né? Porque o Brasil, nos últimos, na verdade o mundo, mas falando daquilo que a gente conhece, nos últimos 10 anos que eu parei de jogar, teve vários movimentos. Eu vi várias pessoas que estavam fazendo uma coisa legal, de repente veio uma onda, agora tem que mergulhar no gelo e acordar de madrugada. Aí o cara para de que está fazendo, faz isso. Agora tem que dar cambalhota, agora tem que falar assim, agora tem que falar assim. E a gente começa a perder, e começa a ir para movimentos. Sim. E perdemos aquele, o propósito que a gente está fazendo, o que a gente sabe fazer. Então, é assim que eu consigo tratar a vida, fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, que também é um grande questionamento das pessoas. Pô, Tinho, como é que tu consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo? Na verdade, eu não faço um monte de coisa ao mesmo tempo, eu me conecto com várias pessoas. As coisas vão acontecendo a partir das conexões. E eu trato a vida dos negócios, assim, de poder ser múltiplo, assim, fazer muita coisa, com uma regra bem básica, né? Eu acredito que se o Brasil usasse essa regra, muita coisa estaria melhor. Cada um na sua e Peleco a 10. Né? Cara, eu preciso de fazer um evento de música, vou buscar quem sabe fazer, quem sabe cantar. Pô, preciso fazer um evento de tecnologia, pô, vou buscar quem sabe transmissão, quem sabe transmitir. Então é assim que eu trato, por isso que eu consigo fazer um monte de coisa. Agora, não adianta eu querer pegar 10 Pelé e fazer uma coisa que eu não sei fazer. Claro. Então, assim fica mais fácil para te conectar as peças. E eu aqui conectei muito de tudo que tu trouxe até agora com o tempo que a gente acabou de falar, né? Porque é notório que o que tu tá falando é lá no final da vida chegar e dizer, cara, tive tempo com minha família, tempo de qualidade, né? Com as pessoas que trabalhavam comigo. Porque o que tu tá mirando, na minha percepção, me corrija se eu estiver errado, é o legado. Que não é deixar a casa, o carro, o dinheiro na conta, é o que vão dizer do Tinga. Pai, sócio, chefe, né? O líder, vamos chamar hoje em dia, né? Que tá mais na moda. Mas eu percebo que é isso que tá em jogo, né? E eu concordo contigo 100%. Inclusive, muitas vezes o pessoal me pergunta... Fábio, o que eu poderia fazer para melhorar na minha carreira? O que eu poderia investir? Algum curso? Tem uma coisa que eu respondo para todo mundo que é igual. Autoconhecimento. Não adianta tu ser o melhor programador se tu não conseguir olhar pro lado e conversar com as pessoas. Não adianta tu ser um baita de um CEO da empresa se tu não der bom dia pro porteiro. Cara, autoconhecimento. E aí tu tem que desconstruir muita coisa, né? De, enfim, visões, coisas que tu passou, às vezes traumas, né? Porque, cara, o que eu quero deixar lá na frente? E o Linhas de Chegada é isso, é esse equilíbrio de vida, né? Então deu pra ver aí na tua fala que é o caminho que tu tá seguindo também, né? Isso eu já tive conversa, um filho de 17, um filho de 22 anos agora, o Davis, e eu sempre falei pra eles, cara, eu não vou deixar nada pra vocês, meu. Graças a Deus, hoje, se eu partisse hoje, eu deixaria, mas eu não tenho esse programa. Claro. Eu não tenho esse programa. Já saibam que eu não quero deixar nada. Esse programa. Automaticamente, pelo caminho que a gente está fazendo, vai ficar coisa aí, mas eu não tenho esse programa de, cara, eu vou viver, eu vou viajar,
Eu faço minhas 5, 6 viagens por ano, trabalho pra caramba, mas eu viajo, gosto de viajar para lugar Aproveita. bom. Então, assim, como bem, vivo bem, né? Trabalho para isso. E então eu acho que assim é interessante esse papo que a gente está tendo, assim, porque o que acontece? A gente está, como eu falei, são vários movimentos e às vezes a internet ela te enche de tanta coisa, né? Esse dia eu estava assistindo os caras falar, pô, um baita treinamento de network e eu fiquei tentando, como é que você treina network, cara? Como é que você treina a gostar de pessoas? Cara, ou você gosta Sim. ou você não gosta, né? Claro, claro. Porque se Você eu vai fazer algo que tu não gosta, tu vai fazer mal feito e ainda vai ser o contrário o resultado. ou tu vai escolher pessoas, eu vou tratar o fulano porque ele é empresário, eu vou tratar ele bem. Aí o porteiro que eu não conheço, eu vou tratar ele mal. Cara, e não é sobre isso. Claro. Talvez a caneta tá com o porteiro. É. Quando você chega no prédio, cara, É quem pode verdade. deixar de subir ou não é o porteiro, né? Então, são coisas assim que às vezes a gente tem que cuidar muito, porque senão a gente vai entrando numa onda, né, cara, de movimentos. Pô, treinar, eu fiquei perguntando, como é que é? Como é que seria tu pegar uma pessoa que não gosta de pessoas e falar, cara, eu vou te treinar agora, quando chegar o cara, tu vai cumprimentar ele, vai botar um sorriso no rosto. Você acha que nós não É, vamos perceber que claro. se o cara... O Aí corpo chega, fala, o né? corpo fala, Vai- ou ele vai me tratar bem, vai chegar meu filho do lado e ele vai tratar mal, cara, que já aconteceu, já cheguei em lugar que pessoas, pô, meu filho chegou antes, cara, não sabia quem era. E quando eu cheguei depois o meu filho, pô, pá, quando eu tava aqui antes, o cara, pô, nem olhou na minha cara depois que tu chegou. Já perdeu, já foi. Isso não é treinável, cara. Tem coisa que não é é. treinável, entendeu? Tu pode até mostrar que é educação, cara, talvez eu não sei, né? Há anos atrás tinha coisas que eu não sabia me posicionar. Mas eu sempre gostei de Sim. gente. Mas é que vem do exemplo, né, das Exato, pessoas que entendeu? mais nos cercam, né, de família, seja quem nos criou, seja lá um parente próximo, um amigo, né, e é o quanto a gente deixa a gente se sugar com isso, né. Assim como também, pô, vamos ali fazer um treinamento que o fulano é especialista em pessoas. Cara, ser especialista em pessoas, meu. Tu imagina o tanto de coisa que tu teria que ser para ser Sim. especialista. A maquininha mais complexa do mundo é nós, o ser humaninho. Como é que eu vou dizer que alguém é especialista num negócio Sim. desse, cara? Pra que lado, né? Seja lá, às vezes pro mal, pro ruim, pra Cara, é coisa muito. boa. Cara, só Deus é especialista Sim. em pessoas, cara. Não tem como tu ser especialista em pessoas. E aí às vezes eu falo pra galera, pô, se ele é especialista em pessoas, tu vai pegar ele, eu duvido, eu pego ele, levo ele dentro de uma periferia, tá a galera jogando bola, tu entra ali e para o jogo agora, faz o pessoal não jogar mais, convence o pessoal a não jogar mais. Sim. Se tu é especialista em pessoas, tu convence as pessoas pro movimento que você quer. Entra numa boate lotada, melhor horário, 2 da manhã, todo mundo feliz, Acabou a entra festa, ali, pessoal. pega o microfone e fala, galera, pô, vou convencer vocês agora a não dançar mais. Imagina. Então a gente tem que cuidar muito, nós somos muito diferentes. O ser humano, a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre se construindo. Então, esses mitos de, fulano é especialista nisso. Cara, as pessoas chegam, até especialista. Cara, não sou especialista em nada. Meu. O ser humano está sempre se transformando. Por isso que eu falei do autoconhecimento, né? É tu É contigo mesmo, é tu contigo como mesmo. da onde tu saiu, o que tu pode fazer pra melhorar, Exato. evoluir. E, bom, cada um saiu também de um lugar e vai chegar a outro, E vai né? chegar outro, São mas lugares assim, diferentes. sobre o outro é muito difícil. É verdade. Às vezes a gente também se preocupa, vou falar isso, fulano vai pensar aquilo, cara, o que eu não controlo, meu. Eu não posso me preocupar tanto do que eu não controlo, né? Sim. Então também começar a querer se preocupar com o que o fulano vai pensar, né? Isso acontece muito com convites, né? Às vezes o cara te convida para ir num lugar e convite não é convocação, é convite. Sim. Né? E às vezes tu, eu não queria ir lá, mas se eu não for lá, o fulano vai ficar chateado. Cara, mas aí é o seguinte, ele vai ficar bem e tu que vai ir, não vai. Não pode. Isso às vezes alguém, né, que a família vai ficar chateada. Isso também é cuidar da mente. Claro. Cara, eu não queria ir lá, mas eu tenho que ir lá, porque senão ele vai ficar chateado, tá, mas eu vou trocar essa chateação. Alguém vai ficar chateado. Quem tu escolhe, né? É sobre isso também. Legal. E aí, Tinga, queria trazer E aí eu queria te perguntar, Tinga, talvez pegando o teu início de carreira, né, ainda jovem, talvez não tivesse muita consciência, né, e nem muitas oportunidades para escolha, escolheu o futebol, né, ou pelo menos foi o que a vida te apresentou ali. E aí, bom, a gente sabe aí da tua história no futebol, todos os teus títulos, tudo que tu viveu, mas depois tu, mais maduro, mais já experiente, teve a opção de
no caminho de saída do futebol, que é natural pela idade, né? Tomar escolhas. E aí tu escolheu, acho que para esse mundo mais de negócio, empreendedorismo, ações sociais. Conta pra gente como é que é esse momento, né? De, pô, eu tenho uma carreira, eu tenho uma história, aquilo que eu sei fazer, que era só o que tu sabia, né? Era o futebol pela tua história, e que tu teve que ir pro outro lado, começar do zero, né? Novamente, de te desenvolver, o que é esse mundo, como é que funciona. Que eu sei que é na jornada que a gente aprende. Mas como é que foi essa decisão e como é que é hoje, né, a tua realidade em cima disso? Uma das decisões mais difíceis que eu encontrei até hoje foi parar de jogar futebol, né? Aos 37 anos, só sabia jogar futebol, tinha quinta série, então tomar essa decisão, né? E tinha muitos medos, o que fazer, como é que eu vou sobreviver. O dinheiro que eu tinha não ia ficar sustentável mais que 4, 5 anos. Imagina. Né? Então eu tinha muito medo disso, mas aí tive um processo, né? Primeiro a coragem de voltar a estudar. Olha só. Né? Fui pro centro de Porto Alegre, na Andradas, fazer a quinta série, o EJA. E ali começou muita coisa a acontecer na minha vida, né? Eu lembro de uma aula que a professora falando um monte de conteúdo de quinta série, não estava entendendo nada, ela sempre falava no final, quem não estiver entendendo, levanta a mão. E eu nunca estava entendendo, e sempre ficava com vergonha, porque, a galera pedia foto, eu, tinha viajado o mundo todo, e falei, cara, como é que eu vou dizer que não estou entendendo negócios tão simples? E aquilo ficou travado comigo alguns dias, e teve um dia que eu levantei a mão. Simples não era, né? E teve um dia que eu levantei a mão, e ali eu entendi que o grande mover do mundo, que move o mundo, são as perguntas, a curiosidade. Legal. Que estudar nada mais do que é estar perguntando, né? Tu vai para aula, só que tu não pergunta, alguém está te mostrando alguma coisa, uma curiosidade. Então ali foi a grande transformação, porque dali eu saí da aula e eu criei um movimento chamado Curiosidade Não Tem Cura. Olha aí. Né? Graças aos curiosos, né? Muita coisa está diferente, né? Sim. Graças aos curiosos, quem é da nossa geração em 40 a mais lembra daquele celular, o Motorola, que parecia um tijolo, né? Tijorola, né? Tijorola, né? Carinhosamente. Um dia algum curioso perguntou, olhou, se questionou e falou, isso aqui é tão grande, será que não dá para botar uma câmera nisso aqui? Hoje nós estamos com o celular muito menor, com um monte de coisas dentro do celular, né? Coisas que às vezes até a gente, no passado, já tentou fazer essa matemática de quanto custava há 20, 30 anos atrás, tudo que tem dentro do celular. Imagina. Né? Porque era tudo separado, uma TV, um rádio, um relógio, uma câmera de gravar, de filmar. Tem que ir no banco, fazer fila. Tudo, tá tudo aí dentro, máquina de escrever, computador. Ligar para quem morava no exterior, imagina na época da Alemanha, né? Então tudo isso, se tu fosse na época 40 anos atrás, tu ia ter que entrar numa loja grande aí, uma Colombo da vida, tu ia gastar uns 100 mil para comprar isso, TV, câmera, rádio, gravador, tudo que tem no celular. Então essas coisas só foram acontecendo, as transformações no mundo, porque as pessoas se perguntaram, se questionaram. Então foi quando eu comecei um movimento. Na época não tinha o que nós estamos fazendo hoje, não tinha podcast, mas era só nos Estados Unidos, não tinha essa cultura. Mas o que eu fiz durante 15 e 16? Eu liguei para muitas pessoas, que por ter jogado Inter e Grêmio eu tive muito acesso, conheci muitos empresários e eu conheci, diferente de hoje. Hoje o que as pessoas fazem? Hoje as pessoas ligam para um empresário conhecido e convido ele para falar e ele vai vir, enfim, porque antigamente o empresário era até low profile, ele se escondia, verdade. Mas com a rede social ele tem que, em algum momento ele está aparecendo. Mas as pessoas hoje chamam os empresários para falar, assim como eu sou chamado em algum lugar também. Mas eu fiz na época, eu liguei para alguns empresários e pedi para conversar com eles, né? Só que não tinha câmera, não tinha podcast, não tinha nada. Mas a maioria eu já tinha um relacionamento, não foi um corpo estranho que quando jogava nunca falou com ninguém, agora que parou de jogar quer falar com os empresários. Claro. E o grande padrinho, amigo, virou um mentor, um parceiro, eu também, ele me considera um mentor, um parceiro, um amigo, um irmão, que foi o Clóvis Tramontina, né, uma referência nossa brasileira, que ele me recebeu dentro do escritório em Carlos Barbosa, e eu falei que queria entender um pouco o negócio dele, sem saber de nada, na quinta série. E aí uma das perguntas que eu fiz para ele foi onde a gente se conectou e estamos até hoje como parceiro, né? Ele me perguntou o que eu estava buscando
E aí eu comecei a rir, não sabia o que falar. Eu falei, na verdade eu só queria saber como é que faz para botar um garfo e uma faca na casa de todo mundo. Eu comi com teu garfo na Alemanha, em Portugal, Olha no só. Japão. E ele começou a chamar os filhos, a galera ali pra dentro e pergunta pra eles, tal. Achou diferente a pergunta. E assim estamos até hoje. E só que ele me indicou para vários outros caras. Então viajei o Brasil tentando entender. Eu fui para dentro da Sambatec em Minas Gerais, lá com o Gustavo Caetano, entender sobre stream, sobre tecnologia de transmissão e várias coisas. Então eu fui muitas informações eu fui pegando. Não era como hoje, que tu gravava e isso virava um conteúdo, era uma coisa muito Sim. mais pessoal, que era até melhor, porque o cara não tinha policiamento de, não posso falar isso porque tá gravado e tal. Mas ali começou a nascer muitas coisas. E eu já tinha o meu primeiro negócio quando eu parei uma agência de turismo. Uhum. E foi uma das falas do Clóvis que fez eu praticamente rampar para fazer um monte de coisa. Porque quando eu perguntei o negócio da faca para ele falou assim, Xinga, a gente levou muito tempo para construir algo que tu tem, que é a confiança. Dos gaúchos, depois do Brasil, do mundo. Mas tu tem a confiança dos gaúchos. Você teve na casa dos gaúchos em algum momento, porque tu jogou no Grêmio, jogou no Inter, sempre teve momentos bons. Então, eu não sei o que tu vai fazer da tua vida. Eu tinha agência só, né? Mas qualquer coisa que tu vai fazer, não perca isso. Não perca a confiança e credibilidade. Às vezes tu vê, né? Uma frase de uma pessoa, um olhar faz toda a diferença pro resto da vida da gente, né? E assim até hoje, tento sempre fazer coisas, né, com esse lado. Então, sempre procuro, esse negócio vai acontecer, vai entregar. Então, Legal. eu quero estar junto. Então, essas conexões de voltar a estudar, de mergulhar, escutar outras pessoas, outros assuntos, me fez sair de uma vida que eu tinha domínio, cara, no futebol, e eu estava com medo, e viver uma vida totalmente diferente, por escolha própria. Depois eu parei um ano e voltei a trabalhar no Cruzeiro em 2017 como gestor de futebol. Primeiro ano fui campeão da Copa do Brasil, a gente foi campeão lá, e no meio do trabalho eu já sabia que eu não queria mais. Falei, cara, já deu mesmo no mundo do futebol. Essa bolha aqui, pra mim, uma bolha boa, tal, mas eu já vi outras coisas, né? Sim. Porque a mente não retrocede, né? Que tu viu, que tu escutou, tu não tira. Não tem como tirar, é igual o paladar, né? O cara toma um vinhozinho melhor, já começa a enxergar a coisa, né? Então, assim, a mente mais ainda. Então eu falei, cara, tem um monte de coisa que dá para me fazer. E aí a nossa agência alavancou, nós tínhamos 3 jogadores de futebol, a gente atende 200 jogadores. Caramba, no que legal. mundo todo, e o nosso forte nem é mais a pessoa física do jogador. A gente atende as principais empresas hoje do Rio Grande do Sul, né, no corporativo, porque a gente entendeu que quando tu vai lá na minha agência e compra uma passagem, ou qualquer agência, tu só vai viajar no final do ano, nas tuas férias, quem garante que eu vou entregar a passagem para ti? É a confiança. E se a gente for olhar para o mercado, para o mundo, o que sustenta o PIB no mundo é feito na confiança. Teu plano de saúde que nós estamos pagando agora, quem garante? Pois é. Seguro do teu carro, né? A compra online que acontece todo dia, eu vou lá, escolho o produto, perfeito, pago, quem garante que vai chegar na minha casa? Então, cada vez mais, né, os negócios estão baseados na confiança. Então, eu entendi que isso seria o meu grande negócio. Então, ali começou a nascer várias conexões, vários outros movimentos através desse simples perguntar. Que bacana. E aí tu vê o quanto é interessante, porque tu vende confiança. O dinheiro que a gente precisa para viver, né, e que ele é importante, ele é a consequência, pelo que eu tô te escutando aqui, né? Porque quem inverte isso, não, eu vou abrir uma empresa para ganhar dinheiro, não vai ganhar dinheiro. Quem vem vai fazer dinheiro, tudo para ganhar dinheiro, vai quebrar confiança, vai se afundar. Quem vem pelo dinheiro, vai pelo dinheiro. É verdade. Quem vem pelo dinheiro, vai pelo dinheiro. Então, o dinheiro, quem ama, o dinheiro não é um problema, né? A Bíblia fala mais de dinheiro de que até de fé, né? Dinheiro não é um problema. Dinheiro não é um problema. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro. Aí, ó. O amor ao dinheiro. As pessoas às vezes não lê bem. Não, a Bíblia fala muito de dinheiro. Na época falava estaleca, falava isso, é dinheiro. E o dinheiro, ele é um ótimo servo e um péssimo patrão, né? Se ele for o teu Deus, aí tem um problema. Tu faz de tudo por ele. Olha o que as pessoas fazem por dinheiro. Matam, roubam, se prostituem por dinheiro. Né? Porque naquele momento ele está sendo patrão. Agora, para servo é ótimo. Tu ajuda pessoas, tu
ergue pessoas, tu quer ergue movimento, você come, você viaja. Quando você viaja, tem um monte de gente ganhando dinheiro. Quando você viaja, o cara do hotel, o cara do mercado. Que no fim é a pessoa, né? O que a pessoa faz com o meio que ela tem ao redor. Exato, é Né? tudo sobre O pessoal pessoa. fala, carro é perigoso. O carro não é perigoso, é uma pessoa que com uma atitude perigosa que com um carro pode fazer um desastre. Exato. Mas poderia fazer com uma faca, com qualquer celular, coisa. O celular. O celular né? tu pode cometer é um a crime. pessoa. O que ela faz para obter dinheiro é o que vai fazer a diferença, né? O dinheiro bom, mas também às vezes pode... Exatamente. E tocando nesse assunto é muito legal, porque eu estou num movimento bacana de construir algo para a educação. E todas as empresas que eu vou e falo de movimento de educação é muito interessante, né? Porque as primeiras coisas que as empresas falam, não, a gente está investindo em educação, isso o governo também fala muito, todos os governos, né? A gente está investindo muito em educação, aí tu vai, tá, o que vocês estão fazendo? Não, agora a gente está com o computador mais rápido do mundo, a gente está investindo em inteligência artificial, em metaverso, em tecnologia. E eu fico pensando comigo, às vezes eu falo, às vezes não, né? Depende da intimidade, eu falo, cara, isso aí não é educação, isso aí é ferramenta. Sim. Né? Tecnologia é tu ferramenta. sabe se o outro lado está aprendendo alguma coisa? Cara, inteligência artificial não é educação, é ferramenta. Educação é o que nossos pais, nossos avós fizeram com a gente. Sim, não, saber que é o certo. Perfeito. Saber para onde tu quer chegar, o que tu quer fazer o bem. Porque se eu não tiver o bem e o mal e o querer fazer o bem, melhorar a vida das pessoas, eu vou aprender a inteligência artificial e vou fazer crime com ela. É isso, por isso que eu falei, no fim são as pessoas. Ela é uma ferramenta, então as pessoas acham que tecnologia, estamos investindo agora não sei quanto, cara, se investir isso e o cara não tiver a base do que é, ele vai aprender aquilo ali e vai fazer maldade com aquilo ali. Então, o que eu vejo, na minha opinião, de educação, que o Brasil precisa agora, e é muito pessoal nosso, nós precisamos a educação dos nossos avós, meu. Resgatar isso, né? Cara, nós temos que voltar 30 para trás. Nós andamos muito rápido, a gente absorveu, lógico, a tecnologia está aí, é um meio. Nós estamos agora usufruindo tecnologia. Espero que a gente esteja fazendo para o bem, né? Exato. Mas, cara, como a educação que nós precisamos agora é 30 para trás, fala, cara, puto, mais velho na mesa, ele come primeiro, a importância de comer na mesa, o sim valores, ou não, né? Porque aí tu começa a entender o que é bom, o que é bom fazer para as pessoas, como é que eu ajudo a vida das pessoas. Aí tu vai pegar essa tecnologia, vai na hora de tomar a decisão, tu vai falar assim, cara, isso aqui melhora a vida, isso aqui piora a vida. Então, acho que é isso. Então, toda vez que tu pode prestar atenção, toda vez que tu escuta alguém falando de educação, ele vai botar no meio que está investindo em tecnologia. Não, se tu parar para pensar, um consultor de segurança da informação e um hacker, eles sabem a mesma coisa. Mas um usa para um, outro usa. Exato. Então, é um movimento que eu estou tentando, de alguma forma, puxar para a gente resgatar as coisinhas mais básicas, porque tendo essa definição, né? Igual, nós temos está definido na nossa cabeça. Cara, minha mãe não gostaria de ver isso, meu pai não gostaria de ver isso, pai, isso eu não vou fazer. Isso está definido. Conforme o que eu tiver na minha mão, eu vou falar, cara, isso eu não vou fazer, isso eu vou fazer. Então, acho que a gente precisa agora as definições, que eu acho que é o que nós se perdemos nessa velocidade. Tá bem. E aí eu quero pegar uma frase tua que tu comentou esses dias que eu assisti, acho que num vídeo teu, que o Grenal te preparou e te ensinou, né, pro que tu sabe hoje, como tu lida com negócios, família, pessoas. Qual é esse ensinamento? Eu fiquei curioso, assim, do Grenal, né? Porque a gente vive aqui, né? Eu não sou hoje em dia um adepto do futebol, assim, acho que foi a fase que eu vivi. Agora com filho pequeno, acho que eu vou voltar. Mas o Grenal é algo à parte, né? Tem a magia dele, né? E eu queria entender, assim, o que é esse ensinamento? O que tu tirou do futebol que tu leva pra tua vida hoje como empresário, enfim? Muita coisa. Qual o time que tu torce? Hoje eu sou Grêmio, mas já fui colorado. Tá, então beleza. Minha vida é feita de mudanças também, viu? Bastante. Olha que bacana. Tu acabou de falar que hoje tu não está mais presente no futebol. Aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Tu tem alguma coisa do Grêmio na tua casa? Alguma camisa, algum boné? Tem, mas está escondido no armário, mas tem. Tudo bem, mas já me respondeu o que eu sabia. É a única marca que está em todas as casas. É a marca Grenal. Qualquer casa que tu entrar aqui no Rio Grande do Sul, tu vai ver ou uma xícara do Inter, ou um boné. Tu pode até dizer, vai ter pessoas que vão dizer a mesma coisa que tu disse. Cara, nem gosto muito de futebol, ou não estou muito próximo do futebol.
mas o meu avô me deu uma xícara ali, outro me deu o um laço boné. afetivo também, Então, né? assim, o Grenal é a única marca, é a marca mais forte que nós temos no Rio Grande do Sul. Foi a única verdade, vez que a interessante Coca-Cola isso. deixou de ser vermelha, foi quando ela Foi. patrocinou o Grêmio. A Chevrolet, quando veio fazer o acordo com o Grêmio e o Inter, ela teve que mudar a cor do logo. E isso ela conta dentro da própria história dela. Ela falou, pô, fomos no único lugar no mundo que a gente teve resistente, tivemos que mudar o jeito de fazer as Caramba. coisas. Foi quando a gente patrocinou o Grêmio e o Inter em 98, inclusive. Eu tô no dia da apresentação, tava no Grêmio na época, eu e o Darley fomos pelo Grêmio e pelo Inter foi o Fernando e o Christian. E a gente que lançou a camiseta dentro do governo na época, eu não lembro quem era o governador. Foi o acordo quando a Chevrolet teve a fábrica, Ah, a fábrica. Uhum. ali na estrada, né, na Freeway. Então, por que o Grenal trouxe muita coisa para minha vida e até equilíbrio, né? Porque era muito contraditório. Imagina, a vida inteira eu ia no Beira-Rio, sempre fui torcedor colorado, assistia jogo, e de repente eu começo minha carreira pelo Grêmio. E o maior ódio do Grêmio de jogo era o Grenal. E eu lembro que a primeira Grenal que eu vi da categoria mais velha, os caras perderam. Na segunda-feira, uma lista, mandaram 6 caras embora, e tinha um diretor lá, um supervisor, que era o Juarez. Ele era meio rengo da perna. E ele era brabão, assim, quando perdia o Grenal, ele vinha mancando e falava, perdeu o Grenal, tem que ir embora. Se perder pra ele, nós temos que mandar embora. E botou a lista ali. E, cara, e aquilo me assustou, assim, imagina, eu coloradão, assim, cara, me assustou. E daquele dia pra frente eu pensei, se botar minha mãe com a 10 ali no Grenal, eu vou dar um carrinho no meio dela. Porque eu tinha fome de querer virar jogador e transformar minha vida. Então, o Grenal me fez aprender muitas coisas, ter equilíbrio, né? Tanto que uma coisa que acontece muito bacana, toda vez que eu faço um evento, uma palestra, quando eu desço do palco, e eu conto um pouco da história dos testes que eu tentei fazer no Inter, sempre vem um gremista para mim e fala assim, Tinga, não acredito que tu é colorado. E eu respondo, cara, acabei de falar 3 vezes que eu sou colorado, mas ao mesmo tempo eu acho isso um elogio. Isso é sinal que quando eu trabalhei no Grêmio as 2 vezes... Fez um trabalho profissional. Trabalhei da mesma forma que tu tem dúvida se eu sou colorado. Então isso para mim é um elogio. E eu sempre que respondo isso e me levo a pensar sobre... Por muitas vezes eu fiquei pensando, cara, como é que eu, sendo colorado, eu me matei, joguei daquele jeito, me matava no Grêmio da mesma forma. De tanto eu ter que responder isso, cara, hoje eu consigo explicar de uma maneira muito simples. Porque antes de eu vestir a camisa do Grêmio, ou até do Inter, que era meu time de infância, eu estava vestindo o meu sonho. Uhum. Existe algo maior do que a paixão que o torcedor tem. Eu tinha um sonho de dar uma casa para minha mãe, tinha um sonho de não ver mais minha mãe trabalhando de madrugada, eu tinha um sonho de ter família, de comprar minhas coisas. Então isso que eu falo para as pessoas hoje, porque às vezes tu entra nas empresas, tem aquelas monte de frase, né? Vista a camisa da empresa. Sim. Cara, eu falo para os meus lá, meus funcionários, eu falo funcionário, né? Eu sei que hoje o dialeto é colaborador, né? Conheço um monte de que fala colaborador e não dão nem bom dia pros caras, né? Eu sempre pros caras, vai lá e pergunto pros meus funcionários como é que eles chegaram e como é que eles estão na vida hoje, né? Não é sobre como fala, é sobre como trata, como tu faz, né? É, como você faz. Né? Então, eu costumo dizer para as pessoas que os sonhos não são iguais. Nós estamos dentro de uma sala aqui, eu quero viajar para um lugar, tu quer trocar de carro, outro quer pagar a faculdade dos filhos, o outro quer pagar a creche dos outros, o outro quer só comer um churrasco todo domingo. Se tu não fizer o teu trabalho, se não bater tua meta, se tu não prosperar no trabalho, tu não tá enganando a empresa. Tu tá te enganando. Tá enganando a faculdade dos teus filhos, tá enganando o teu churrasco domingo, tá enganando a tua troca de carro, tua troca de moto. Então é sobre isso. Então eu sempre agi assim, né? Eu peguei pré-temporada, assim, aí falando de Grenal, e peguei dos dois lados, Paulo Paixão, preparador físico, o melhor do mundo, o melhor de todos os tempos, na minha opinião, que hoje está no Inter de novo, também trabalhou dos dois lados, como eu, várias vezes. Nós ia para dentro de Gramado, Canela, não era como hoje, que cada jogador tem um GPS no peito, que tu consegue ver o que cada um correu. Era 2, 3 relógios que o Paixão tinha, ele escolhia, cada dia botava o relógio em 2, 3, e tinha mais 30 cara. Se tu quisesse, tu trotava no meio do mato, não tinha como ver no bosque. Sim. Eu sempre corri porque eu queria virar jogador de verdade, eu queria estar bem no final de semana.
Então, quando você é chefe dos teus sonhos, cara, tu não precisa, agora o movimento é esse. Se tu não fizer o que tu tem que fazer, meu, tu tá enganando o teu sonho, não tá enganando a empresa. Então, eu toco a vida dessa forma até hoje, assim, nos mínimos detalhes. Então, cada coisa que eu vou fazer, eu, eu me comprometo com ela. Então, assim, pô, hoje é minha folga. Pô, a gente marcou há um mês atrás. Cara, isso aqui não é somente uma entrevista, Uhum. né? Pô, tem um trabalho, tem um legado, tem um porquê, Sim. tem um propósito por trás disso, né? Do lado de vocês. Então, quando a gente começa a respeitar as pessoas, né? A gente começa a respeitar. E no lado empreendedor, cara, eu sempre tive coisas pequenas, práticas comigo que a longo prazo elas te dão um retorno. Eu sempre fui um cara que paguei pelas coisas. Paguei. Uhum. Se eu vou ali na esquina, o cara quer me dar o café, eu pago. E se eu quisesse, eu saía de casa de manhã e voltava à noite sem gastar um centavo. Se eu quisesse ir no posto de gasolina, não pagava. Ia no mercado, não pagava. Todo lugar que eu vou, pá, tinha, lembro da época de Grêmio, lembro ali, come aqui, come ali. E eu sempre pago. E eu Uhum. sempre digo assim, cara, quando eu não tiver, pode ter certeza que eu vou te pedir, mas graças a Deus Se hoje eu eu tenho. tenho condições, tá E eu tudo preciso te certo. pagar, meu, porque você está trabalhando, você Pô, tu comprou o acordou cedo, produto, tu tá aqui, é teu negócio. né? Então aí quando acontece esses movimentos do lado contrário, eu fico louco da vida, cara. Às vezes tem uns eventos gigantes que os caras cobram R$ 1.000, R$ 2.000 de evento, ganham um baita incentivo do Estado, aí eles ligam para mim e falam, Tinga, tu podia Quero fazer a fazer de graça. palestra aqui? Eu falo, claro, pô, passo o telefone da Amanda que cuida para mim, ela me liga de volta do bar, eles querem social. Aí eu falo, manda eles me ligar. Aí eles me ligam, eu falo, cara, eu sabendo de toda a informação, quanto que é o ingresso, quanto eles têm de patrocinador, porque são Tu quer ganhar dinheiro em amigos. cima de mim, tu não tá fazendo social. Aí eu falo para eles, cara, tu quer que eu faça social? Eu quero, Tinga. Eu falei, cara, não me pede de graça a única coisa que eu tenho para vender, cara. E outra coisa, Ou outra, tu vai pegar o dinheiro que tu vai ganhar e vai fazer o quê? Qual é a aí, ação que tu vai investir? aí eu sempre faço a proposta. Beleza, vamos fazer o seguinte, no dia que eu fizer, a portaria é de graça. Aí nós vamos fazer social. Então, assim, não, mas se fazer social, eu falei, cara, não vem tu escolher Então, meu social é eu que escolho, cara. Então, assim, quando tu pratica as coisas, tu pode exigir as coisas. perfeito. Eu adoro fazer social, mas eu tenho que Sim, adorar, não é sim. tu É uma que, escolha tua, né? não é Não é do outro. tu vende e Eu escolhe. acho que tu deveria fazer o social, Então, Tim. então assim, é um estímulo que eu dou muito para as pessoas e eu vejo muito, e eu acho muito abuso isso. Isso está Uhum. acontecendo muitas vezes. Os caras fazem os grandes eventos aí pelo estado, pego as pequenas pessoas do canto. Eu entendo que tem pessoas que às vezes querem estar nos eventos porque vão se promover e tá tudo certo. Claro, Tem não. Tá hora que a todo gente tem mundo que no seu objetivo, tá cada um tentando, no às seu vezes precisa estar ali. precisa estar ali. Mas eu sempre falo, cara, vocês estão ganhando grana, paga as pessoas, cara. Claro. Paga, paga bem ou paga mal, mas paga as pessoas porque ali Sim. começa a valorizar. Então eu sempre pratiquei isso. Todas as coisas que eu faço, eu vou lançar um negócio, vou chamar alguém para fazer a cerimônia. Cara, toma. É, Se é muito ou pouco, tu que vai decidir. sim. Tu tem o direito de falar, não, é pouco. Cara, eu tenho tanto para pagar isso. Dificilmente, você pode perguntar na praça aí. Dificilmente alguém fez algum serviço para mim de graça. Que legal, que legal. É, e tá notório aí na tua fala exatamente isso. E aí, a gente tem aqui, né, o teu livro, Chamando a Atenção da Sorte, e não é à toa, né? Se pudesse comentar aqui brevemente pra gente, Tinga, um pouco mais desse livro, né? Porque o título já diz, mas claro, deve ter muita história aqui pra gente conhecer. Como é que é essa questão pra ti de chamar a atenção da sorte? Ah, Que eu acho que já é meio que trazer uma mensagem, né, para aqueles que estão sentados no sofá lá e querem fazer alguma coisa. esse livro nasceu como quase tudo nos últimos 10 anos, né? Através das perguntas. Eu fiz um evento no interior há uns 5 anos atrás, eu acho. Aí eu abri para pergunta, o cara pegou o microfone, depois de eu contar um pouco a minha história, ele perguntou para mim, pô, Tinga, bacana a tua história e tal, mas tu não acha que tu teve sorte? Eu me surpreendi um pouco assim com a pergunta, mas ao mesmo tempo eu sempre digo que as perguntas movem o mundo, porque não é só as que a gente faz, as que fazem pra gente também faz a gente evoluir, né? Ali E provavelmente te fez pensar, né? exato, me fez pensar de uma maneira que eu não imaginava. E foi importante porque nasceu o título do livro, né? Na época eu respondi para ele que eu não acreditava e nem desacreditava na sorte, que eu tinha dúvida se ela existia. Mas se caso ela existisse, ela deveria ser muito inteligente. Porque ela sempre escolhe quem trabalha, quem se reinventa, quem tem coragem, quem tenta, quem erra, quem vai de novo. Como eu tenho dúvidas, né, respondendo para ele, como eu tenho dúvidas se ela existe, na dúvida, eu sigo chamando a atenção dela.
trabalhando, estudando, me reinventando. Legal. A galera aplaudiu, tal, foi embora. Eu fui pro hotel, tinha saído de manhã que eu tinha um outro evento. Aí eu abri o celular, assim, tinha um story, um cara marcando dentro de uma guarita, um cara que estava na plateia, escrito, tô aqui trabalhando, uma selfie, tô aqui trabalhando, chamando a atenção da sorte, como o Tinga falou ontem. Na hora eu me arrepiei, porque na minha Que visão, legal. né, a comunicação não é o que a gente fala, o que as pessoas entendem, né? Tem isso também. Na minha comunicação, eu estava achando que eu estava respondendo que eu tinha dúvida se a sorte existia ou não. Mas o que ele entendeu é que chamar a atenção da sorte é estar trabalhando. E daquele dia em diante, toda vez que eu saía para trabalhar, eu botava a hashtag bora chamar a atenção da Legal. sorte. Hashtag chamando a atenção da sorte. Esse movimento começou a crescer. Se tu olhar ali na rede social, tem mais de 1.700.000 marcações. Pessoas que publicaram em tudo que é lugar, começaram, pessoas trabalhando no escritório, Pô, daqui a pouco gravando. mudou a vida de 1 milhão e tantas pessoas. Muitas pessoas foram motando e me marcando. E eu fiquei com aquilo na cabeça e no coração. Falei, cara, se um dia eu for escrever um livro, o livro vai ser chamando a atenção da sorte. Que legal. E aí foi quando eu lancei o livro. E a gente ficou aí como um dos livros mais vendidos na categoria. E a partir dali também fizemos um movimento bem bacana, assim, de venda diferente, né? A editora que escreveu meu livro, a editora Gaúcha, ele já tinha uma parceria com algumas farmácias em São João. E eu vi que, falei, cara, tá fechando livraria, tá cada vez mais fechando biblioteca, mas o que mais abre hoje é mercado, atacado. Então eu comecei, junto com a editora, a gente começou a, né, hoje a gente está em 1.000 farmácias São João, 600 farmácias Panvel, em 90 postos da Rede Sim, em atacados, na Rede Zafari. Então isso também trouxe para mim um questionamento, principalmente quando eu sentei com o Zafra, que foi o último play que eu botei grande, né? E eu falei, pô, eu queria botar meu livro. Pô, Tinga, é difícil, a gente não tá vendendo livro. Blá, blá, blá. Passou um mês, me chamaram, pô, Tinga, a gente vai botar o teu livro. Aí botaram o livro e tal. Passou um tempo, eu fui tomar um drink ali, um vinho ali com o Gibson, que é um dos filhos ali, parceiro. E aí, brincando com ele, falei, cara, pô, vocês não iam botar meu livro, botaram lá, pô, te agradecer, mas, cara, por que vocês botaram meu livro ali e tal? Fiz a pergunta pra ele, brincando, ele falou, pô, Tinga, na verdade, cara, pra nós é bacana estar contigo também, cara. Tua marca é bacana, tu é um cara que tá sempre envolvido em bagulho legal, coisa legal. E dali me acendeu uma luz, né? Que é o meu último negócio que eu fiz, foi em cima dessa luz, porque é muito interessante, eu acho, sou apaixonado pelas perguntas, porque elas vão te levando a mais coisas, né? E quando ele me respondeu isso, eu pensei sobre o todo, né? Eu pensei, cara, peraí, se essas principais marcas gaúchas pensam isso, né? Pô, Panvel, né? Todas essas marcas grandes pensam isso, de estar conectado comigo, por que que eu não crio a minha plataforma, onde eu coloco tudo que eu confio, que eu crio um núcleo de confiança? Então esse é o meu último negócio aí, quando chegar a hora. Já saiu ainda? Já só saiu, spoiler. não, já saiu, já tá rodando. Já tá rodando. A hora que você pode falar, a gente fecha. Né? Esse vai ser minha linha de chegada. Olha aí, já temos uma linha de chegada aí pela frente. Essa é a minha linha de chegada, falar do meu ecossistema. Que legal. E última pergunta, assim, Tinga, né, pegando toda a tua história, e eu vejo muitas vezes pessoas que querem fazer, querem se mexer, querem fazer alguma coisa, mas ou tem dificuldade, ou quer tudo perfeito e aí não dá nem o primeiro passo, que muita gente vive isso às vezes. Que dica tu daria para essas pessoas, né, de, pô, quer fazer alguma coisa, quer empreender, quer começar um negócio, quer um novo projeto, qual é a mensagem, assim, eu sei da sorte, né, a gente falou, mas o que tu traria para essas pessoas como mensagem final? Cara, minha dica não é a das melhores, porque eu não sei se ela é certa ou errada, mas é o jeito que eu faço, né? Eu penso numa coisa, eu faço ela e depois eu vejo se deu ou não deu. Se deu ou não deu. Eu faço. Legal, eu sou muito dessa opinião também. Então, fiz muita coisa não deu certo, muito. Mas eu tenho mais erros que acerto. Eu tenho coisas que eu tenho registrado, nomes de coisas que eu registro. Mas talvez elas foram te preparando para as outras, né? Exato. Então, assim, ao mesmo tempo eu também, por isso que eu tenho muito cuidado com essas questões de faça assim, faça assado, porque eu não sei o momento de vida de cada um. Às vezes você pode errar nisso, né? Eu sempre falo, cara, você pode errar, erra rápido, erra barato, erra, né, logo. Mas faça alguma coisa. Mas faça alguma coisa, né? Então eu sempre procurei fazer isso. Eu olhava, vou fazer isso. Quanto custa isso? Se der errado,
minha mulher até brinca comigo sempre, pô, agora ela não fala mais, que ela já entendeu, mas no começo, tu já pensa o negócio, mas tu é pessimista. Não, eu sempre penso no risco, Claro. se der errado, se eu consigo resolver. Não é se eu dar errado, alguém vai ter que resolver por mim, porque eu não posso Perfeito. pensar Botar problema pros outros. os outros, eu não sei se ele vai me ajudar nesse problema. Então, assim, cara, o que eu absorvo? Então, dificilmente eu entro em negócios que eu não consigo absorver sozinho, Uhum. Legal. né? Porque, voltando, o meu negócio é a confiança. Uhum. Se acontecer um negócio e eu não conseguir entregar, Aí eu perdi meu negócio. Então, eu entro em coisas que, cara, você tem mais o eu controle. tenho oxigênio para abraçar se der errado? Tenho, beleza, eu vou. Meus sócios não abraçaram, tá? Eu morro aqui Legal. e eu vou continuar. Então, a dica cara, erra rápido, erra barato, tenta logo, tenta rápido e no meio do caminho, Aprende o caminho. cara, na verdade, quando tu faz, nunca deu errado. Sim. Porque aquele que não, Isso que eu não falei, daqui a virou, pouco já te preparou pro outro. aquilo que não virou, ele talvez é a pontinha do outro negócio que tu começou ou vai começar. Então, nunca deu errado. Na verdade, eu fui só conectando coisas que tu vai fazendo, vai juntando. Lógico que quando as pessoas vão para um palco, né, elas têm que reduzir o tempo, elas falam como se tivesse Sim. numa noite, num mês, pensado algo. Mas, na verdade, é uma série de informações, série de E práticas. quem tá assistindo, cada um vai pegar alguma partezinha que é o ponto de partida, né? Exato. Quando tu chega à conclusão de alguma coisa, pode ter certeza que é uma coisa que talvez tu pegou num outro tempo e cruzou com Ali isso. caiu a ficha também. Exato. É informação. Legal. Maravilhoso, Tinga. Pô, que baita encontro, que baita conversa. Ah! O que é pra fazer aqui? Ia acabar ou eu tenho que contar a linha de chegada? Tu falou da tua linha de chegada que era Não o próximo. falei. Não? Ah, não, falei não. que ia falar do Ah, negócio. então tá, eu não falei o que é. Ah, não, então vamos lá. Bom, então antes da gente terminar, Tinga, quero saber tua próxima linha de chegada, que tu deu spoiler, mas eu queria que tu contasse aqui o que é essa linha de chegada aí pra gente acompanhar também. Bom, minha linha de chegada é o meu ecossistema chamado Tamo Junto. Então, quem estiver nos assistindo aí, é só entrar no Google e botar TMJ. É o QR Code, já leva pra lá, é isso? Leva pra lá. Eu vi o Tamo Junto ali, eu imaginei que era isso. Aqui, Tamo Junto, né? Já deixa assim, daqui a pouco o pessoal da câmera já bota o QR Code. Pegar, Tamo Junto Baitinga, que é o meu ecossistema, né? Que hoje é um people place, um espaço de pessoas legais que estão buscando negócios legais. Olha só. Da onde é que eu criei isso? Eu tenho tempo, 3 minutos para falar? Tinga, o Depois microfone é teu aqui. O microfone é teu. Conteúdo aqui a gente vai até amanhã. Até para chegar nessa linha de chegada e explicar isso. Eu li um estudo há uns 2, 3 anos atrás, acho que 3 anos atrás, que falava que nos Estados Unidos, nos últimos 3 anos, as empresas gastam mais dinheiro em publicidade e marketing do que folha de pagamento, se for juntar todas as empresas. E aquilo me levou a um questionamento, como assim, né? A gente sabe o quanto é uma folha de pagamento, enfim. Mas depois tu começa a olhar a quantidade de publicidade que tem, Buzzdoor, Outdoor, TV, OH, celular. Sim. Tu começa a entender que faz sentido, realmente se gasta muito dinheiro em publicidade, né? E aí nesse artigo ele fala que, e o pior, que não estão alcançando o objetivo, né? Porque qual o objetivo de toda a publicidade? É que você olhe, seja uma tela, um outdoor, um Buzzdoor, tu olhe, pare e fala, cara, ó que legal. Preciso disso, claro. Que legal, olha aquela marca. É o objetivo, né? E por alguns fatores isso não está acontecendo. Primeiro, porque temos mais conteúdo do que horas do dia, né? Pelo tanto conteúdos que tem. Outra coisa, é muita coisa no celular, e nesse artigo fala que o mais importante não é o dedo que passa, é o dedo que aperta. Hoje nós passamos mais tempo assim, mas são poucas coisas que a gente de fato aperta. Que é a economia da atenção, que faz eu realmente ter a captação de atenção. Isso, né? não sabia. E aí, quando eu escutei isso, eu fui juntando as peças. Depois eu estava escutando alguém, não sei se era podcast, alguém falar sobre que nos últimos, de cada 10 pessoas jovens, e nós somos jovens, que se despede ou que chega num lugar, mas principalmente quando despede, ela não fala mais tchau. 7 falam tamo junto. De cada 10, 7 falam tamo junto. Não fala mais tchau. Nós somos jovens. Eu não falo isso, eu falo tamo junto, eu não falo mais tchau. Eu falo, beleza, tamo junto. E vou embora. E aí, eu tentei registrar tamo junto, né? E não consegui, porque TMJ, se tu botar no Google, vai aparecer eu em primeiro, mas é uma doença.
A sigla TMJ é uma doença de pele, se eu não me engano. E aí eu registrei Tamo Junto Baitinga para fazer alguma coisa. E passou o tempo, e aí eu comecei a ter essas preocupações que a gente falou aqui num capítulo antes sobre confiança, né? De tu olha hoje a internet e tu não sabe se o cara tá vendendo, vai entregar, se aquele cara sabe o que tá Perfeito. fazendo. Então foi daí que eu fui juntando as peças, eu pensei, cara, se meu livro tá nesses lugares, eu confio em estar no meu livro ali, eu vou criar um ambiente, um people place, um espaço de pessoas, de negócios, eu vou ser praticamente o padre ou o pastor que vou fazer esse casamento. Pessoas que querem alguma coisa, que querem comprar alguma coisa, e eu busco quem quer vender essa coisa. Pessoas que querem um emprego, empresas que querem dar emprego. Legal. Então eu conectei isso e fiz isso e lancei isso. Só que quando eu ia lançar, entrou a enchente, eu comecei pelo emprego. Então eu lancei o Tamo Junto Empregos, Tamo Junto Baitinga Empregos. Então a gente tem hoje vários empregos aqui, inclusive o Felipe está dando emprego aqui também, através da Melnick. E várias empresas gaúchas dando emprego aqui. E ali dentro tem várias coisas. Então, o meu sonho, o meu propósito é que essa plataforma, daqui 1, 2, 5, 10 anos, sei lá quando, seja a plataforma que os gaúchos acordem e quando ele queira comprar alguma coisa que ele confie, ele olha e fala, cara, ali no Tamo Junto deve ter. Antes de abrir Instagram, antes de abrir outra coisa, o cara Ele vai fala, ali. quero comprar um negócio. Ali no Tamo Junto vai ter. Então ali eu pego uma marca de cada coisa, uma marca de saúde, uma marca de turismo, uma marca de negócio, e a gente está colocando ali e está um movimento bem bacana. A gente está em 7 meses, já estamos com 80 mil pessoas cadastradas. Caramba! Né? Cadastro é diferente de seguir, né? Sim. Seguir é uma coisa, cadastro é outra. Eu sempre digo que... Sim, seguir tu compra até seguidor, que nem existe. Seguir é botar o dedo e botar o dedo para um lado e botar o dedo para o outro. Sim. O cadastro é gerar informação. Eu sempre digo que cadastro é uma parte da confiança. Seguir é uma coisa. E eu sempre digo que às vezes as pessoas começam a fazer número em cima de seguidores, né? Tinga, eu até queria, mas não tem tantos seguidores. E eu começo a rir com isso, porque eu sempre faço um questionamento, né? Eu falo, cara, quantas pessoas você segue? Milhares de pessoas que você segue. Mas se essa mesma pessoa botar água no teu copo agora e mandar tu fechar os olhos e mandar tu tomar, tu não toma. Putz, será que esse cara tá me envenenando? O que ele tá botando aí? Verdade. Então, confiança é totalmente diferente. É tomar água da mão do cara de olho fechado. Então, esse ecossistema que a gente está construindo é isso. Então, eu procuro só empresas, negócios que realmente, né, entregam. E nós temos aqui no Rio Grande do Sul. Então, o meu sonho, estou trabalhando muito. Acho que eu nunca trabalhei na minha vida, nem quando eu joguei futebol. Eu trabalhei tanto. Não tem um dia na minha vida, desde que eu lancei, nesses 7 meses. Não tem um dia que eu não falei. Não tem um dia que eu não falei sobre Tamo Junto. Não tem um dia que eu não liguei para alguém. Não tem um dia que eu não visitei alguém. Que legal. Falando desse ecossistema. Então, esse vai ser meu último legado. É um trabalho social, ao mesmo tempo, né? Que tem que ganhar dinheiro, mas maravilhoso. E com certeza a gente tá falando de valores, né, Tinga? Quem tá alinhado a esses valores vai estar lá dentro. Vai estar lá dentro. Seja de um lado ou do outro. Dá uma mergulhada lá, eu tenho certeza. Com certeza. O pessoal tem certeza que em casa vai baixar aí também. Eu tenho certeza que vocês vão se identificar, assim, que é um negócio muito, muito bacana. Todas as empresas que estão vendo, assim, estão se apaixonando pela visão, pela causa, né? Sim. Pela causa. O que eu aprendi e estudei bastante startups mundiais, né? Todas que deram certo, elas tinham uma causa, né? Começar pelo Waze lá, né? Qual que era a causa daqueles 3 meninos lá? Era chegar na faculdade sem pegar aquele trânsito, acho que é na Índia, se eu não me engano. E, né, eles iam, avisavam o outro, aí falou, cara, vamos botar isso num grupo, do grupo virou um aplicativo e hoje ajuda nós, né, a chegar mais rápido em casa, sair do trânsito, é uma causa. Então, a minha causa é hoje a confiança. Legal. Né? Ter um ambiente que as pessoas, cara, aquele ambiente ali, as coisas estão acontecendo. Legal. E interessante para fechar que tu, 40 e tantos anos de idade, tu viveu para hoje encontrar. O problema é que o jovem, né, que a gente tava falando lá no início, ele quer ter a causa dele com 17, 18, 19 anos, cara, não viveu ainda, né? Não viveu. Vai, gasta sola de sapato, vai viver, vai apanhar um pouco na rua, né, no sentido de sofrer e tal, para que depois tu possa encontrar. E outra, eu tenho certeza que daqui a pouco, daqui a 10 anos, 20 anos, pode ser outro propósito ainda lá na frente, uma nova linha de chegada.
E aqui o microfone vai estar sempre aberto, Tica, tem nosso contato aí para... Fábio, quero levar lá, quero trazer. Mudei, vamos conversar de novo. A casa é tua aqui. E foi um prazer e será sempre um prazer te receber. Então, Tinga, excelente bate-papo. Aprendi muito e tenho certeza que o pessoal em casa também aprendeu muito contigo pela humildade, simplicidade e acho que principalmente pelos teus valores também que tu trouxe aqui. Foi espetacular receber isso. Então, obrigado por trazer tudo isso pra gente. Obrigado pela oportunidade e tamo junto. Maravilha, tinha que fechar assim. Pessoal, espero que tenham gostado e muito obrigado por terem assistido. Curtam, compartilhem no Jovem Pan Porto Alegre pelo YouTube e também no Spotify Linhas de Chegadas. Sigam a gente, compartilhem, comentem. Fiquem com a gente até a próxima.